gente, eu sou a Mari. Eu sou o Hélio. E hoje a gente vai contar o dia que eu quase fui dessa pra melhor, pra não dizer outras palavras, depois de tomar pré-treino. Vem com a gente. Eu trouxe o Hélio pra completar a história, porque assim, eu tenho umas memórias, mas confesso que as minhas memórias não estão das mais íntegras depois do que aconteceu. Vamos lá, era um sábado, né? Era um sábado. E aí a gente ia treinar. Isso a gente treinava sempre depois do almoço. Aí eu acordei, fiz o almoço e né, a gente tava almoçando e eu comecei a sentir muita dor. E gente, eu gosto muito de comer. É um momento sagrado pra mim. Então, quando eu paro de comer por algum motivo, esse motivo tem que ser muito sério. E eu tava com tanta dor que eu resolvi parar de comer e fui deitar. E aí eu fui tomar banho, porque eu pensei, né? Tô com dor, é tipo uma cólica. Vou tomar um banho, porque na minha cabeça um banho sempre resolve qualquer dor. Não passou tomando um banho, vou tomar um remédio pra dor de cabeça e aí eu vou pra academia. Isso. Aí a gente tomou pré-treino É, e foi pra academia. sim, eu ainda tava com dor. Era o quê? Umas 2 da tarde? É, 2 da tarde. era mais ou menos isso. Academia é o quê? Uns 10 minutos aqui da gente sair de casa 15 e minutos. chegar lá. É, porque é dentro de um mercado. Então a gente precisa estacionar, é um rolezinho. Aí eu comecei a treinar e eu tava muito fraca, muito mais fraca do que eu normalmente sou. Que já é fraca. Bem fraca. E eu comecei a ter. Sabe quando você tá andando e se levanta muito rápido e que a visão fica totalmente preta? Então, minha visão começou a ficar assim. E aí o Hélio ia na frente e eu tinha que apoiar assim nos equipamentos da academia. E aí eu comecei a tomar bronca. Começou a ficar sentada, cair. Ah, minha pressão! E aí eu achei o quê? Eu tô fazendo muita força, então, e como eu tô com dor, minha pressão deve ter abaixado, mas eu tava dando o meu melhor. E aí o Hélio pegou e ficou bravo comigo, tipo, não, se vai treinar desse jeito, melhor não treinar, sentar lá, não sei o que lá. Aí uma moça veio ajudar nessa hora? Ou foi depois? Foi depois, foi quando a gente tava tentando ir embora já que a gente percebeu que não dava pra acabar o treino. Ela virou e falou, não, eu espero você acabar o treino e já pra casa. Só que aí eu percebi que ela tava tão mal que não ia dar pra acabar o treino. E aí a gente só pegou e foi. É, mas nessa hora ele pegou e falou assim, vamos. E aí eu não conseguia andar até o carro, tipo, andar é uma academia assim, né, no primeiro andar, né, e a gente tem que descer pro estacionamento, que é um subsolo pra baixo. Tem uma rampa rolante, tem elevador e tudo mais, mas eu não conseguia chegar nesses lugares. Eu andava um pouco, ou a minha mente não, minha visão ficava toda preta e eu achava que ia desmaiar, ou eu ficava com muita dor e eu não conseguia andar, né? É. Aí ficou caindo a pressão, aí uma moça tentou ajudar a gente, aí a gente foi e tal. Aí tem um parênteses que teve uma hora que ela queria um sorvete, aí durante o sorvete ela tava 100% Não. bem, mas depois que comeu o sorvete voltou a ficar mal. Não, o que acontece? A moça falou assim, come alguma coisa doce pra dar um pico de glicemia. E aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem, mas isso ele esqueceu de falar que eu tava pedindo uma cadeira de rodas pra chegar no carro. Eu tava na hora escolhendo o sorvete, mas eu tava apoiada no balcão. Tomei o sorvete quieta, né, porque eu tava com muita dor. Aí a gente chegou aqui, pegou o elevador e ele falou assim, toma um Buscopan e dorme. De pirona, Buscopan e dorme. Se você não melhorar, a gente vai pro hospital. Aí, o que aconteceu também? Porque Nessa hora... deixa eu falar. Até aí a gente achava que era cólica, porque ela tinha parado de tomar anticoncepcional. Sim, Aí eu falei, não, pode ser uma super cólica, que você não tem cólica assim há muito tempo, porque ela tomava anticoncepcional há tipo 15 anos. sim. Aí não, é uma super cólica, de pirona, Buscopan, banho e cama, né? E aí, o que acontece? Quando a gente chegou em casa, eu falei assim, Eli, não pode ser cólica. Eu acho que era uma dor do lado direito. Eu falei, eu acho que é apêndice. Olha no Google. Aí o Hélio, tá, eu vou olhar, mas não é cólica. Aí ele olha no Google, sintomas de apêndice. E
um dos sintomas que o Google falou, porque Dr. Google, a gente adora um Dr. Google, era que era uma dor intensa do lado direito. Aí ele, pode ser, mas acho que não é não, dorme que passa. Adivinha, não passou, né? Não passou. Liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que eu tô com crise de apêndice, eu vou pro hospital, mas assim, eu aviso vocês, não é nada demais. Agora, a gente esperou um tempão, passou no médico e eu não conseguia ser examinada. Eu tinha que deitar na maca, mas quando eu deitava na maca, eu não conseguia esticar a perna, porque eu sentia muita dor quando eu esticava a perna. E ele, quando apertava minha barriga, eu sentia muita dor. E ele falou assim, a gente vai ter que fazer alguns exames, então eu vou te colocar pra tomar, dipirona? Dipirona injetável. É, aquela que fica pingando na veia. Aí tá bom. Aí a gente tentou fazer o exame e eu não consegui. Eu tinha que fazer, era um ultrassom, né? Isso. O primeiro exame que ele pediu era um ultrassom. Com esse primeiro medicamento, não adiantou nada. Era aquilo e me dar um copo de água era a mesma coisa. Então ele me deu um Tramal. Que é a base de tramadol, que é um opioide leve. E aí o Hélio pegou e falou assim, não, com esse, eu olhei aqui, é certeza que você vai melhorar. Porque são funções no organismo diferentes. Esse Tramal, ele era no sistema nervoso central. Então, ele é mais forte. Então, muito provavelmente, a minha dor passaria com um Tramal. Aí ele falou, se não melhorar, eu chamo seus pais. E nisso minha bateria já tinha acabado. Porque a gente já tava lá há umas boas horas no hospital, tipo umas 4 horas. Aí não passou com o Tramal. Aí ele, tá, eu vou chamar seus pais, porque o médico me deu morfina. E ele falou assim, quando você tomar morfina, talvez você sinta a cabeça um pouco pesada. E eu nunca tinha tomado esse tipo de remédio. Porque eu nunca tinha tido uma dor tão intensa. Eu nunca fui aquela pessoa que vai muito pro hospital. Tanto que a única vez que eu fiquei internada foi pra fazer o silicone. E eu entrei e saí no mesmo dia. Então foi assim, um intervalo muito curto que eu fiquei no hospital. Aí eu tive que tomar morfina e eu fiquei muito mal. Assim, eu esqueci palavras. Eu conversava com o Hélio. Eu não falava coisa com coisa. Aí meus pais chegaram. E eu já tinha tomado a segunda dose de morfina ou não? Não. Aí os pais dela chegaram e a gente já tava lá umas 6 horas no hospital. E aí, tipo, era super tarde. E aí eles falaram assim, não, vai pra casa, toma um banho. E aí depois você volta, né? Amanhã de manhã você volta. Eu fui pra casa, tomei um banho e eles ficaram lá com ela. Mas antes de eu ir pra casa, você já tinha o resultado do exame. Então eu já tinha tomado morfina? Não, não tinha. Tinha, porque eu falei pro seu pai o que tinha acontecido. Então eu já tinha tomado morfina 3 vezes. Ela foi tomando morfina porque, além de fazer o exame, teve que esperar seu resultado. Quando saiu o resultado, o médico viu. E ele falou que viu muito sangue na cavidade abdominal dela, né? Porque, pra quem não entende muito, o sangue tem que ficar dentro do sistema veias, vascular, artérias né? e ventrículo. Isso, fica dentro das veias e tal, etc. E não jogado dentro do corpo, assim. E aí ela tava com sangue na cavidade abdominal, que é onde não deveria ter sangue. Sim. Ou seja, ela teve um sangramento interno, alguma veia lá dentro estourou e ficou sangrando ali dentro. E é muito perigoso o sangramento interno, porque quando o sangramento externo você vê que está sangrando, você vai e procura ajuda, né? Faz alguma coisa para parar. Agora o sangramento interno você não vê. E foi o caso dela. E ele viu também um cisto no ovário direito, que provavelmente tinha sido a causa desse sangramento. Sim, e aí a gente já sabia que não era então um apêndice, que era essa hemorragia causada por um cisto. Isso. E aí, o que aconteceu? Então, eu tinha parado de almoçar, né? Lembra disso? Eu fui pra academia porque eu não tinha conseguido almoçar, então eu meio que parei o meu almoço. E desde então, eu não comia. Eu fui comer só no almoço do dia seguinte. Então, eu fiquei 24 horas sem comer. E o mais estranho, gente, eu faço normalmente 6 refeições por dia. E eu tava, assim, com uma fome mínima, como se, sei lá, eu tivesse acabado de almoçar. Então não era uma coisa, eu não sentia fome, eu não sentia sede, eu não sentia vontade no banheiro, eu não tava mais sentindo nada. E
o que aconteceu? Não tinha, qual é o nome? Quarto no hospital. Aí eles me deixaram num negocinho de observação, que são várias macas separadas por cortinas, né? Aí o Hélio chegou lá, veio pra casa, dormiu, foi pra lá no dia seguinte, aí quando ele chegou, era mais ou menos na hora do almoço, né? Umas 11 horas. E aí sim, eu fui transferida pro quarto. E aí a nossa teoria da conspiração, que depois a médica confirmou, né? É porque assim, tanto o médico clínico geral que atendeu ela quando ela chegou no hospital, quanto a ginecologista que depois foi no quarto falar com ela, falaram que o sangramento foi muito acima da média pro que aconteceu. Aí eu pensei assim, né? Antes dela ir pra academia, ela tomou pré-treino. O pré-treino que a gente toma tem arginina, que é uma proteína comum nos pré-treinos. Ela é um vasodilatador, né? Então o que ela faz? Ela faz o seu vaso dilatar para ele poder passar mais sangue, para poder levar mais sangue para os músculos, para o treino render mais. É assim que a arginina funciona. E aí depois disso a gente foi pra academia. Então assim, ela... E a academia também é uma função que é vasodilatadora. Não, Porque quando você tá academia... malhando, você tá irrigando, puxando mais sangue pro músculo. a academia ela aumenta a pressão sanguínea no caso, né? Então assim, ela tava com sangramento, aí dilatou o vaso, ou seja, se você tá com o vaso sangrando, você dilata ele, você aumenta a pressão, tem mais sangue, começa a sangrar mais. Então nunca foi uma cólica. Na verdade, aquela dorzinha que eu tava sentindo, que era um incômodo de cólica, na verdade, era já uma hemorragia. Isso, mas controlada. E aí a gente não sabia, e aí ela fez tudo isso, piorou o sangramento, aí ficou muito, muito mal. Porque o que acontece? Ela disse que esse ovário ter um sangramento não é algo tão incomum. Por exemplo, quando a gente vai ovular, então o óvulo meio que vai romper, né? E o que acontece é que pode pegar um vasinho. Mas o corpo, em situações normais, já vai conter aquele sangramento. Então você vai achar que é só uma cólica pré-menstrual e viver sua vida. Então se você é mulher e já teve uma dor assim acima do normal de uma cólica, pode ter sido isso. E aí isso só reforça o seguinte, se você tiver com alguma dor, mesmo que pareça uma coisa normal, você não deve negligenciar, ir pra academia. Não deve tomar coisas do tipo pré-treino e não deve fazer esforços tipo ir pra academia, porque você pode piorar muito a sua situação. Sim, porque eu nunca fui daquela pessoa assim, ai, tô com uma dorzinha de cólica, eu não vou treinar. Porque sempre foi me falado que fazer atividade física aliviaria a minha cólica. Então, se eu tava com cólica, eu ia com cólica mesmo e lá realmente eu tinha um alívio da cólica. Então nunca foi uma coisa que eu fazia assim, ah não, hoje eu vou descansar, vou ficar de boa, vou fazer uma bolsa de água quente e colocar na barriga. Então acho que é muito importante isso, a gente realmente entender a dor como um sinal do nosso corpo, não negligenciar, não forçar mais com atividade física, mesmo que seja, sei lá, uma corrida, uma musculação, não que assim, seja um treino intenso, só de ser um treino, mesmo que mais leve, já poderia acontecer alguma coisa. Porque, por exemplo, eu tava lá, com a pressão ruim. Se cai um peso na minha cabeça, e se eu tropeço e cai alguma coisa, sabe? Se eu bato a cabeça, sabe? Então, a academia não é um ambiente muito bom quando a gente tá com a pressão baixa. E, resumo, né? Me mandando ficar 10 dias sem academia, que no fim viraram 17 dias, porque eu ainda sentia muita dor. Eu fiquei 17 dias sem academia, porque eu sentia muita dor. Quando eu cheguei em casa, eu tive que tomar ferro, porque eu tava com anemia de tanto sangue que eu perdi. E o que mais? E aí eu tive que voltar a tomar anticoncepcional, né? Passou uma porção de medicamentos, um anticoncepcional. E detalhe, tudo isso porque ela parou de tomar anticoncepcional. E por que ela parou de tomar anticoncepcional? Porque o médico do cabelo dela falou que o anticoncepcional dela interferia nos efeitos do minoxidil. Para quem não conhece, o minoxidil ele é um produto, né, um medicamento que ajuda no folículo capilar a fazer o cabelo crescer. Então, assim, cara, então, foi na verdade uma série de fatores. Até depois eu descobri, né, indo no médico, que o minoxidil também tem funções vasodilatadoras. Então, às vezes o meu sangramento inicial já foi maior
porque eu já tava tomando um remédio de uso contínuo que era Mas o é minoxidil. oral, seu minoxidil? É. Ah, tá. Eu tomo minoxidil oral. E aí, é isso. Acho que o dia que eu quase fui dessa pra melhor, por uma série de fatores, né? Mas eu acho que o potencializador foi o pré-treino. Então, eu confesso que assim, eu voltei agora, faz 2, 3 dias, a fazer cardio. Mas eu ainda não tô fazendo igual eu fazia antes. E eu não voltei a tomar pré-treino. Confesso que eu tô o quê, ó? Levemente com medo, mas uma hora passa. Uma hora eu acho que eu vou conseguir voltar a tomar pré-treino, voltar a fazer treinão. A minha ideia é voltar pra musculação semana que vem, então depois de 20 dias de todo ocorrido. E vai dar tudo certo, né?